Então, a gente viu que o último modelo atômico era dividido em duas partes. O núcleo, né? Que o núcleo fica no centro, né, do átomo, que é a parte mais densa, a parte mais que apresenta mais massa do átomo, que ela é dividida em duas subpartículas, prótons, que apresenta carga positiva, e nêutron, que apresenta carga neutra, e a eletrosfera, né? A região onde ficam os elétrons girando ao redor do núcleo do átomo, ok? A eletrosfera ela é dividida em diferentes camadas, que varia de 1 ao 7, né? Dependendo do tamanho do átomo, ok? Para a gente representar o átomo, a gente não usa esse tipo de representação, porque essa representação é muito complicada de desenhar, é muito complicada de entender tudo. Então, a forma mais simplificada que os químicos arrumaram para representar o átomo foi dessa forma aqui, ó, onde apresenta o X, que a gente representa o X como o símbolo do elemento, como no caso aqui, ó, o P que representa o fósforo, o C que representa o carbono, o F que representa o flúor, o Na que representa o sódio, por aí vai. Em cima do símbolo é representado o A. O A é a massa, o número de massa do átomo. O que seria o número de massa do átomo? Seria a quantidade de partículas que existe no núcleo do átomo, certo? Por que só o núcleo do átomo? Porque a parte densa do átomo está no núcleo. Portanto, a massa do átomo ele está nas partículas que apresenta no núcleo do átomo, que são os prótons mais os nêutrons. Portanto, o número de massa aqui, que é apresentado em H, é o somatório dos prótons mais os nêutrons, certo? Z. O Z é o número atômico. O número atômico vai ser igual ao número de prótons, tá certo? Se o A é o número de massa, se o A é o número de massa e o Z é o número de prótons, sabendo que massa é igual a prótons mais nêutrons, se eu quiser saber o valor do nêutron, você vai pegar o valor de massa e subtrair pelo número atômico ou o número de prótons, certo? Que é a mesma coisa. Então, aqui, ó, o número de nêutrons vai ser igual ao número de massa menos o número de prótons. Então, vamos pegar aqui o exemplo simples aqui do fósforo, certo? O fósforo é simbolizado, o símbolo do elemento é P, tá certo? Que antigamente o fósforo, todos esses nomes de tabela periódica, desses elementos da tabela periódica, foi feito em latim, tá certo? E o fósforo em latim, e até na antiga língua portuguesa, era escrito com PH, tá certo? Aí é por isso que o fósforo representa P, ok, pessoal? Aí o símbolo do elemento P, que é o de fósforo. Aqui o 31 vai ser o número de massa, que é o somatório de prótons e nêutrons. E aqui, ó, o número 15 vai ser o número atômico, que é igual ao número de prótons. Beleza. Qual seria o número de nêutrons? Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Qual seria o número de nêutrons aqui, hein, pessoal? Sabendo que o número de massa é 31 e o número de prótons vai ser igual a 15. Qual será o número de nêutrons? 16. 16, exatamente. Você vai subtrair 31 menos 15, que vai dar igual a 16. Ok. Então, vamos lá. Aqui estão os símbolos, né? Como é que a gente encontra essas coisas na tabela periódica? Essas informações. Vamos lá. Aqui são os símbolos que eu falei para vocês, ó. Br representa berílio, Mg representa magnésio, C representa carbono, Sis representa silício, G representa germânio, S enxofre, Cl cloro. Então, observe aqui, ó. Todos esses elementos são representados ou com letra maiúscula ou uma letra maiúscula seguida por letra minúscula, certo? Então, em resumo, a quantidade de letras maiúsculas é que vai determinar, né, o símbolo do elemento. Aqui em cima está vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses números aqui é o número atômico, que é igual ao número de prótons, certo? E aqui embaixo aqui tem o número de massa atômica,
que, arredondando, o número de massa atômica é igual ao número de massa, certo? Isso é só para vocês entenderem essas informações que apresentam na tabela periódica. A gente vai ver mais a fundo no conteúdo da tabela periódica, certo? Então, vamos lá. Já entendeu como é que se representa o átomo, né? Então, a gente vai revisar agora essa parte de íons. O íons é muito simples de identificar. É quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. Ou seja, o átomo ele é estável, certo? Ele não apresenta carga nem positiva e negativa. Para isso acontecer, ele precisa que a quantidade de prótons com carga positiva que está no núcleo do átomo seja igual à quantidade de nêutrons. Prótons têm carga positiva, nêutrons têm carga negativa. Então, a carga positiva do prótons anula a carga negativa do nêutron, do elétron, deixando o átomo neutro, certo? Carga positiva do próton anula a carga negativa do elétron, deixando o átomo neutro. Beleza? Então, no íon, isso não acontece. No íon, ou você tem mais prótons do que elétrons, ou você tem mais elétrons do que prótons. Quando isso acontece, a gente chama de íons. Os íons é dividido em duas partes, cátions e ânions. Nos cátions, o número de prótons é maior do que o número de elétrons, certo? E aí a carga do átomo é carga positiva. Aqui tem alguns exemplos. Na+, Cl2+, e Al3+, certo? No ânion acontece o contrário. O número de prótons é menor do que o número de elétrons. O número de elétrons vai ser maior do que o número de prótons, né? Quando isso acontece, a gente tem carga negativa, como aqui, ó. Flu menos, O, 2 menos e N3 menos. Só para entender e explicar aqui bem direitinho, para vocês entenderem, deixar bem claro. Bem, os prótons, ele é carga positiva, não é? No caso aqui do cátion, certo? Os prótons, ele é carga positiva. Se os prótons é carga positiva e os elétrons é carga negativa, certo? Se eu tenho mais prótons do que elétrons, consequentemente, a carga do meu átomo, especificamente íon, vai ser o quê? Carga positiva, tendo em vista que prótons representa cargas positivas, certo? No caso do ânion, que eu expliquei que tem mais elétrons do que prótons, os elétrons representam carga negativa, certo? Se os elétrons representam carga negativa, e se eu tenho mais elétrons do que prótons, logicamente, né, as cargas, os tipos de íons vão apresentar cargas negativas, ok? Então, vamos entender aqui essa representação, certo? Bem, é o seguinte, aqui tem alguns exemplos para explicar a quantidade de elétrons presentes. Então, a partir dessa informação da carga, a gente sabe quantos elétrons estão presentes, ok? Então, vamos pegar aqui uns exemplos para vocês entenderem bem direitinho. Olha aqui, ó. A gente tem um alumínio 3+, tá vendo? O que esse 3+ está dizendo? Esse 3+ está afirmando que eu tenho 3 cargas positivas a mais, ou seja, eu tenho 3 prótons a mais em relação aos elétrons. Esse 3+ está simbolizando isso. 3 prótons a mais em relação aos elétrons, certo? Se eu tenho 13 prótons e tenho 3 prótons a mais em relação aos elétrons, quantos elétrons eu vou ter? 10. Deu para entender, pessoal? Então vamos lá, resumo. Esse 13 simboliza a quantidade de prótons, né, que é um número atômico, como eu expliquei, e esse 3 mais é a carga. Esse 3 mais, eu estou dizendo que tenho 3 prótons a mais do que os elétrons. Se eu tenho 13 prótons, então, se eu tenho 3 prótons a mais em relação aos elétrons e tenho 13 prótons, eu vou ter 10 elétrons, certo? Beleza? A mesma coisa que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho uma carga positiva. Estou dizendo que eu tenho um próton a mais em relação aos elétrons. Se eu tenho 19 prótons e tenho um próton a mais em relação aos elétrons, eu vou ter 18 elétrons,
certo? Que é um próton a mais em relação aos elétrons. 19 prótons, um próton a mais em relação aos elétrons, então eu vou ter 18 elétrons. Vamos para o próximo. Aqui eu estou dizendo que eu tenho 3 cargas negativas, ou seja, 3 elétrons a mais em relação aos prótons. Aqui eu estou dizendo que eu tenho 15 prótons. Se eu tenho 15 prótons e tenho 3 elétrons a mais em relação aos prótons, então eu vou ter 18 elétrons, certo? Aqui, ó, carga negativa. Estou dizendo que eu tenho um elétron a mais em relação aos prótons. Se eu tenho 35 prótons e tenho um elétron a mais, então eu vou ter 36 elétrons. Parece um pouco confuso, né? Mas eu vou simplificar isso aqui bem direitinho para vocês entenderem. Tem professor que gosta de explicar da seguinte forma. Quando é mais, a gente subtrai, certo? Quando é menos, a gente soma, que é aumento da mesma coisa. Por exemplo, é 3 menos, aliás, aqui dá 3 mais, então se a gente subtrai, fazer o contrário, né? Subtrair vai ficar igual a 10 elétrons. Aqui tem mais, se a gente subtrair, né? Vai ficar igual a 18 elétrons. Aqui tem 3 menos. Se a gente somar, né, fazer o inverso, 3 mais 15 vai dar igual a 18. Mas eu não gosto de ensinar assim, eu quero que vocês entendam que esse mais aqui está relacionado à quantidade de prótons a mais e esse menos está relacionado à quantidade de elétrons a menos. Bem, sabendo disso, eu quero que vocês me ajudem aqui, tá certo? Para ver se vocês estão entendendo. E me digam aqui a quantidade de elétrons, tá certo? Elétrons, que vai ter esses íons, ok? Então, vamos lá. Primeiro, esse íon aqui do magnésio, Mg, 2+. Quantos elétrons vai ter esse íon, pessoal? 10. 10, né? Por quê? Porque aqui eu tenho 2 prótons a mais em relação aos elétrons, certo? Se eu tenho 12 prótons e tenho 2 prótons a mais, então eu vou ter 10 elétrons, certo? Vamos para o próximo. Quantos elétrons eu vou ter aqui desse fósforo 3 menos? 18. 18, exatamente. Esse 3 menos está indicando que eu tenho 3 elétrons a mais em relação aos prótons. Se eu tenho 15 prótons e eu tenho 3 elétrons a mais, então eu vou ter 18 elétrons. Muito bem. E esse último aqui, for menos, quantos elétrons eu vou ter? 10. 10, exatamente. Esse aqui está indicando que eu tenho um elétron a mais em relação aos prótons. Se eu tenho 9 prótons e tenho um elétron a mais, então eu vou ter 10 elétrons. Muito bem, pessoal. Vamos para o próximo. E última parte. Semelhanças atômicas. Semelhanças atômicas é muito simples, certo? Existem 4 tipos de semelhanças atômicas. Isótopos, isótomos, isóbaros e isoeletrônicos. Quais são as diferenças? Os isótopos são átomos, ou íons também pode ser, que apresentam o mesmo número de número atômico, que é o número de prótons, e diferentes números de massa, certo? Exemplo aqui, ó, que apresenta, todos eles apresentam 6 números de prótons, tá vendo? O carbono com massa 12 apresenta 6 números de prótons, carbono com massa 6, com massa 14 apresenta 6 de prótons, e carbono com massa 13 apresenta 6 de prótons. Todos eles apresentam 6 prótons. Portanto, apresentam o mesmo número atômico. Então, é isótopos, beleza? Aqui, ó, átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, é considerado isótopos. Pode fazer as contas. Como é que a gente obtém o número de nêutrons? Subtraindo a massa pelo número de prótons, né, que é o número atômico. Então, 37 menos 17 dá 20, 40 menos 20 dá 20, tá certo? Então, o cloro, Cl, mais o cálcio, Ca, são isótopos, tá certo? Ambos apresentam 20 nêutrons, ok? Aqui, pessoal, tem o magnésio, né, que é 26 menos 12, que dá igual a 14,
e o outro silício, que é 28 menos 14, que dá igual a 14 nêutrons. Tanto o magnésio aqui como o silício tem, nesse caso, 14 nêutrons, tá certo? Quero até para colocar aqui, 14 nêutrons. Então, ambos são isótopos. O magnésio e o silício são isótopos, que têm 14 nêutrons, e o cálcio e o cloro são isótopos que têm 20 nêutrons cada um. O isóbaro, ele é a mesma quantidade de massa, muito fácil de identificar, que é o número que é apresentado assim, tá vendo? Ambos apresentam 40 de massa, então eles são isóbaros. São átomos que apresentam o mesmo número de massa e diferente número de átomos, ok? Isoeletrônicos. Isoeletrônicos são que apresentam a mesma quantidade de elétrons. São átomos, íons, que possuem o mesmo número de elétrons e diferente número dos átomos. Então, aqui, ó, o neutro, o neon, que apresenta aqui, ó, não tem carga nenhuma, como vocês estão vendo aqui, ele não apresenta carga nenhuma, então a gente diz que o átomo é neutro, tem a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de elétrons, é a mesma quantidade de prótons, né? Então aqui tem 10 prótons, vai ter 10 elétrons. Aqui, ó, carga mais, eu estou dizendo que eu tenho um próton a mais em relação aos elétrons. Se eu tenho um próton a mais em relação aos elétrons, eu tenho 11 prótons, então, se eu tenho um próton a mais, eu vou ter 10 elétrons. E aqui, ó, tenho carga 2 menos. Eu estou dizendo que eu tenho 2 elétrons em relação aos prótons a mais. Se eu tenho 8 prótons e tenho 2 elétrons a mais, vou ter 10 elétrons. Ambos vão ter 10 elétrons aqui. Então, eles vão ser isoeletrônicos. Aí você me pergunta, Diego, como bexiga eu vou decorar isso? Como bexiga eu vou entender o que é isótopos, o que é isótomos, o que é isóbaros e o que é iseletrônico? Vamos lá, vou dar uma dica aqui para vocês, certo? Primeiro, eu quero que vocês prestem atenção nos 3 nomes: isótopos, isótomos e isóbaros. Uma das coisas que diferenciam eles, às vezes, é o seguinte: o que diferencia isótopo para isótopo é o quê? É o P e o N, certo? P e o N. Beleza. O que acontece? No isótopo, são átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Ok, pessoal? Então, prótons representam o quê? P, certo? Isótopos. Aí aqui, que representa o mesmo número de nêutrons, tá certo? Nêutrons, ok? Aí, observe, nêutrons representam o quê? N. Ok, pessoal? N, olha aqui, isótopos no N. Isóbaros representa o mesmo número de massa. Massa, tá vendo? Massa. Massa é representado por A. Observe que o único que apresenta o A é esse aqui, ó. O único que apresenta o A é isóbaros. Ok? Então, em suma, isótopos é o que apresenta o mesmo número de prótons. Isótomos, o que apresenta o mesmo número de nêutrons. Isóbaros, o que apresenta o mesmo número de massa, tá vendo? Ok? Aí pode um pouco ignorar essa parte de números diferentes, ok? Mas o que a gente deve focar é mais nos números iguais. Beleza. Os isoeletrônicos são que apresentam o mesmo número de elétrons. Olha aqui, elétrons. Tá vendo? Elétron, no caso aqui, ó. A gente consegue encontrar. Então, basicamente é isso que a gente tem que decorar. Isótopos, os átomos que apresentam o mesmo número de prótons, tá certo? Isótomos, o que apresenta o mesmo número de nêutrons, isóbaros, o que apresenta o mesmo número de massa, e os eletrônicos, o que apresenta o mesmo número de elétrons, tá certo? Vou fazer com um exemplo e vamos ver se vocês estão entendendo bem direitinho, certo? Aqui a gente temos 3 tipos de átomos, né? O nitrogênio, com massa 14, número de prótons 7, o oxigênio, com massa 15, número atômico ou número de prótons 8, outro oxigênio também, que apresenta o número de massa 16, prótons 8 e uma carga negativa, e o flúor, que apresenta, no caso, 16 de massa atômica e 9 de número atômico ou número de prótons, certo? Então a pergunta é o seguinte, eu quero que vocês me digam qual deles vai ser isótopos,
Qual deles vai ser isótomos? Qual deles vai ser, no caso, isóbaros? E qual deles vai ser isoeletrônicos? Ok, pessoal? Então, só lembrando que isótopos, o P aqui, que representa o número de prótons iguais, isótopos, o N aqui, que representa o número de nêutrons iguais, isóbaros, o A aqui, que representa, no caso, a massa, né? Isoeletrônicos aqui, elétrons, ok? Beleza, vamos lá. Eu recomendo a gente achar o número de nêutrons, tá certo? De cada um desses átomos, e depois achar o número de elétrons, tá certo? E a partir daí a gente saber qual vai ser os isótopos, isóbaros e isoeletrônicos isótopos, tá certo? Vamos lá. Primeiro eu vou até mudar aqui de cor para facilitar. Primeiro eu vou colocar aqui o número de elétrons aqui embaixo. Bem, pessoal, observe-se nitrogênio não apresenta carga nenhuma aqui. Como não apresenta carga nenhuma, qual vai ser a quantidade de elétrons? 7. 7. Muito bem. Que é a mesma quantidade de prótons, certo? Então vai ser 7. Beleza. Nesse oxigênio vai ser quanto a quantidade de elétrons? 7 também. Nesse oxigênio vai ser 7? 8, não? 8. Por que 8? Porque como não tem carga aqui, ó, vai ser a mesma quantidade de prótons. Nesse oxigênio, a quantidade de prótons é igual a 8. Então, a quantidade de elétrons vai ter que ser igual a 8, tendo em vista que a carga é neutra. Os elétrons com carga negativa vai ser eliminada a carga com as cargas positivas do próton ficando com carga neutra, certo? Beleza. Aqui, nesse outro oxigênio, que apresenta carga menos, qual vai ser a quantidade de elétrons? 9. 9, exatamente. Ele vai ter um elétron a mais, certo? E aqui no flúor, qual vai ser a quantidade de elétrons? 9. 9 também, porque não tem carga, então vai ser a mesma quantidade de prótons, certo? Ótimo. Agora vamos à quantidade de nêutrons. Qual vai ser a quantidade de nêutrons desse nitrogênio aqui? Vocês se lembram como é que calcula nêutrons? Nêutrons vai ser igual ao quê, pessoal? Vocês se lembram? Massa menos a quantidade de prótons, que é a mesma coisa de número atômico, certo? Então, sabendo disso, qual vai ser a quantidade de nêutrons desse nitrogênio? 7. 7. 14, que é a massa, menos 7, que é os prótons, vai dar igual a 7, né? Aqui, nesse outro oxigênio, vai ser quanto? 7 também. 7. 15 menos 8 vai dar igual a 7. Nesse outro aqui, 8. 8, né? 16 menos 8 vai dar igual a 8. E nesse aqui do flúor vai ser igual a quanto? 7. 7. Verdade, 7. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vamos classificar esses átomos, para ficar mais fácil o entendimento, como o 1, o nitrogênio vai ser o 1, o oxigênio, esse oxigênio aqui primeiro vai ser o 2, esse outro aqui vai ser o 3, e esse flúor vai ser o 4, certo? Agora vamos lá, pergunta. Qual desses átomos, né, o 2, o 3 e o 4, vão ser isótopos? Eu Qual acho que é desses? o 2 e o 3. O 2 e o 3. Por que isótopos? Que apresenta a mesma quantidade de prótons. Olha aqui, 8 e 8, tá vendo? Ó? Os dois oxigênios apresentam 8 de prótons, então são isótopos. O 2 e o 3 são que apresentam a mesma quantidade de prótons e diferentes quantidades de massa, né? Então são isótopos.
Muito bem. Deixa eu apagar aqui. Agora, qual que são isótomos Isótonos de nêutrons, Diego? de nêutrons? Olha aqui o Nzinho. Tá vendo? 2 e o Acho que é 4. 1, 2 e 4. Exatamente. É um. Aqui, ó, apresenta 7. O 2, que apresenta também 7. E o 4, que apresenta também 7. Certo? Então, são isótopos. Os isóbaros. Eu acho que é o 3 e o 4. O 3 e o 4, exatamente. Isóbaros, pessoal, como eu expliquei para vocês, eles apresenta esse Azinho aqui. Esse A representa o número de massa, né? Então, ele está representando o número de massa nessa parte de cima da representação do átomo. Qual que apresentam semelhanças iguais? É o 3, como falaram, que é 16, e o 4. Ambos apresentam, são isóbaros. O 3 e o 4. E quais são os isoeletrônicos? Acho que é o 3 e o 4 também. Que apresenta a mesma quantidade de elétrons. 3 e 4. Ambos apresentam 9 elétrons. Então, 3 e 4 também são isoeletrônicos, certo?